E aí, galera? Raimundo Soares. Se você está chegando agora aqui no canal e quer receber notificações do YouTube quando eu lançar vídeos novos aqui, se inscreva no canal. Se gostar do vídeo, e para você gostar, você deve assistir o vídeo, né? Ou gostar ou não gostar, e dar o seu joinha aí, se gostar do vídeo. Mas assista o vídeo, tá? Não dê a sua avaliação antes de assistir, não, porque você não conhece fazer avaliação precipitada de gostar e não gostar antes do vídeo rolar. É apoiar algo que você não conhece. E aí, melhor conhecer. A prosa de hoje é sobre o pensamento e como a gente trata o pensamento. Existe dentro da gente, por exemplo, para quem já é adulto, independente da idade, imagens sobre a gente mesmo nas fases, nos estágios da vida da gente. Então, nesse momento que a pessoa, por exemplo, digamos que eu tenho uma imagem de mim como criança, eu me pergunto aqui se essa imagem de mim quando criança, ou seja, o que é essa criança, que eu sou mentalmente? O que é essa criança? É essa imagem, certo? Essa imagem é uma entidade viva? Essa imagem evolui de criança, assim como o corpo evoluiu de criança para adolescência, adulto e vai para a velhice. Essa imagem também evolui, ou seja, o pensamento é uma entidade viva que evolui de criança, adolescente, faz isso também, esse movimento, essa evolução. Existe evolução no pensamento? Criança, adolescente, adulto, idoso. Ou seja, o que existe no pensamento é simplesmente a soma. O que significa a soma? A soma significa uma imagem de criança, uma imagem de adolescente, a imagem de adulto e a imagem de idoso, velho. Essas várias imagens juntas é o que eu chamo de soma. Ou só existe uma imagem e ela evolui junto com o corpo. Se ela evolui junto com o corpo, e não é a soma de mais, ou seja, não é o mais, por que essa imagem de criança está aqui ainda? Por que essa lembrança, essa imagem de criança está aqui ainda? E por que essa imagem é tratada dessa forma? Por que essa criança é sensível, é imatura? Ou seja, o pensamento é uma entidade viva? O pensamento é algo que pode ser tido como que guarda, que armazena o ser humano, no caso, esse ser humano aqui, essa imagem de mim quando criança, que armazena Deus, que armazena o diabo, o capeta, que armazena o tempo, que armazena o lugar, a medida. O pensamento é uma entidade viva? Essa entidade que o ser humano vive a vida com o objetivo, almejando ressuscitá-la e reencarná-la. Essa imagem de criança é uma entidade viva, é uma entidade neutra, uma entidade morta? O que essa imagem é? O que o pensamento é? Quando a gente observa isso, a gente descobre pela percepção, porque alguém pode dizer, eu acredito que é vivo, eu acredito que é morto, eu acredito que evolui, eu acredito. E a crença não é capaz de descobrir a verdade sobre qualquer coisa, não, gente. A crença é capaz de acreditar na verdade, mas de descobrir a verdade, a crença não é capaz. A crença não é capaz de investigar uma nota se é falsa, o pensamento se é algo de fato vivo, morto, neutro. Qual é a verdade sobre o pensamento? A crença não é capaz de conhecer verdade de coisa nenhuma, de qualquer coisa. A investigação que não distorce as coisas, a investigação que se satisfaz com fatos, com verdade. E nesse caso aqui, para investigar se essa imagem de criança que existe dentro de mim, se essa imagem evolui, se essa imagem é viva, se essa imagem
guarda um ser humano dentro de si, ou seja, se ela é alguma coisa viva, e para ela guardar, para ela ser viva, também ela pode ser viva sem necessariamente guardar um ser humano. Simplesmente o pensamento, como o pensamento pode ser algo vivo. Algo que tem algum sentido em reencarnar e algum sentido em ressuscitar. Se o ser humano descobre isso, se o ser humano investiga com a investigação, pela observação, com a percepção, observando o comportamento do pensamento, questionando esse pensamento nessa observação e nesse questionamento, esse pensamento, essa consciência floresce. Florescer significa que ela se movimenta. E nesse movimento, o ser humano observando, descobre o que o pensamento é, descobre se o pensamento é realmente algo, se o pensamento realmente é uma entidade viva, se o pensamento, o que o pensamento é? Qual é a verdade sobre o pensamento? Sobre a imaginação, que é o pensamento em imagens, feito por essa capacidade extraordinária do ser humano. Quando desejamos algo, por exemplo, significa que nós imaginamos a imagem da gente usufruindo desse algo. Esse desejo, essa imagem é uma imagem, é viva. Ou seja, o que essa imagem é? O que essa criança que eu sou mentalmente é? O que é essa criança? Isso essa imagem da criança, essa imagem é viva? Essa imagem é de frente, de costa, de lado, embaixo, em cima, atrás, perto, longe. Essas imagens são entidades vivas? Se essa imagem é do diabo, o ser humano teme. Se a imagem é de uma mulher, comportamento feminino, está num homem, esse é um demônio que está nesse ser humano. Se é de um comportamento masculino, feminino que está numa mulher, feminino que está num homem, esse demônio que as pessoas, que os religiosos chamam, é essa imagem, esse que alguns chamam de arquétipo, ou seja, essas imagens são um conjunto de informações, porque elas têm vários ingredientes. Se a criança tem, junto com essa imagem de criança, existe o lugar, existe o ambiente, né? A terra, o chão onde essa criança se encontra, se ela está atrás de algo, se está do lado de algo, se está na frente de algo, se está sozinha, está na companhia de algo. Essa imagem ela é cheia de mais informações, se ela está sentada, se ela está em pé, se ela está de frente, se está de lado, de costas, ou seja, é uma imagem composta, mista de várias informações, várias características. Se essa imagem de uma criança é cansada, uma criança como é que posso dizer, se essa criança está alimentada, se está com fome, com sede, ou seja, essa imagem ela guarda o pacote de informação, um pacote de informações, que alguns chamam de arquétipo, que pode ser de uma criança, que pode ser de um adulto, que pode ser de um guerreiro, que pode ser de um animal, que pode ser, e assim por diante. Quando o ser humano capta essas imagens, armazena, acumula essas imagens, atrai mais, acumula mais informação em torno dessa imagem e associa essas informações, o ser humano tem uma entidade viva? Tem algum sentido ressurreição para o pensamento, reencarnação para o pensamento? Uma das questões em relação, por exemplo, à questão de filho que tenho é que quando percebi o impacto que o pensamento tem no viver, no comportamento da gente, descobri com isso que o sofrimento humano ele é provocado por essa convicção que o ser humano tem de que o pensamento é uma entidade viva. Essa convicção faz o ser humano fazer orações, rituais, igrejas, religiões, para o pensamento que descreve Deus e chama isso de uma entidade sagrada. Quando o ser humano, isso tudo baseado na convicção que não conhece o pensamento. A convicção, a crença desconhece a verdade. A crença na verdade não desconhece a verdade. E eu me pergunto, por que eu me desconheço mentalmente? E se sou capaz
E se posso observar, me observar, independente de ser capaz, de acreditar que sou capaz ou não ser capaz, ou seja, sem acreditar nisso, fazer, agir sem acreditar nisso, livre de crença. Olhar para essa nota e descobrir o que ela é, sem acreditar nela, livre de acreditar que ela é assim ou assado e tal. Por isso, o que é o pensamento? Quando o ser humano esclarecer essa questão, que é o que sustenta a ansiedade, a depressão, o sofrimento psicológico nos seres humanos, os traumas, as dores, as mágoas, quando o ser humano conhecer o pensamento, o ser humano possivelmente se liberta do pensamento. Que o pensamento é feito dessa bagagem, desse conhecimento, desse passado armazenado. Isso é descrito nos livros de Krishnamurti e assim por diante. Mas mesmo lendo alguns livros, eu descubro se isso é verdade me observando, tá? Que pode ele ter escrito, e é um cara com escritas extraordinárias, porém o que me liberta é o meu olhar. Porque Krishnamurti e outras pessoas falaram disso, e eu agora lendo esses livros, isso não me liberta, nem liberta qualquer pessoa, tá? É o próprio olhar da gente que liberta a gente, é a própria compreensão, é a própria inteligência da gente, é a própria luz da gente que ilumina a gente, que liberta a gente. Mas aí a pergunta é, como é que alguém confuso, contraditório, apegado, dependente desse pensamento, pode se iluminar? Pois é, observando essa própria ignorância, essa própria brutalidade, essa própria violência, esse apego, observando isso. Nesse observar, esse despertar é ampliado nessa observação. E a gente desenvolve essa habilidade de observar. Observando. Essa ação, que alguns dizem, a ação que cura o medo, é a ação de compreender o medo. Tá? O medo, me refiro ao medo mental, que alguns dizem que precisa, é necessário para a sobrevivência. A inteligência que cuida da existência humana não é o medo mental, é uma inteligência do corpo que entende o que fazer, a forma de agir diante dos perigos. Esse medo mental ele é produzido por essa ilusão em relação aos pensamentos, ao pensamento, por essa crença de que o pensamento é uma entidade viva. Por ser uma entidade viva, uma imagem de um capeta assusta. Uma imagem que é a lembrança de um trauma, de uma dor, causa dor novamente. Na hora que lembra disso, porque o ser humano tem o pensamento como algo vivo. Descobrir isso pela percepção liberta o ser humano desse peso e liberta o ser humano do acúmulo disso. Ao descobrir essa bagagem, esse acúmulo, ao descobrir isso pela percepção, o ser humano se liberta dessa bagagem. E aí tem algo muito importante que é, quando o ser humano descobre que essa comida é dessa forma, que esse acúmulo é tóxico, o ser humano se pergunta se o ser humano pode comer novamente, acumular novamente essas toxinas, ou seja, já que está com a percepção, com o entendimento, descobrindo o quão tóxico essa comida, esse alimento é, que esse acúmulo de informação, esse guardar, esse armazenar, e onde é que o armazenamento ele é útil, ele serve, tem o seu lugar. O que o pensamento é? Claramente livre da crença e da fé. O fato, a crença de que o pensamento é uma coisa, é outra coisa, é qualquer coisa, não é verdade sobre isso. É pela observação de si mesmo, pela percepção de si mesmo, pela provocação de si mesmo, pelo questionamento de si mesmo. É isso que liberta o ser humano. Mentalmente. Estou fazendo isso. Aquilo que já percebi claramente, já se extinguiu, já queimou. Essa percepção, como diz aí o Krishnamurti, inclusive, e eu, independente do que Krishnamurti diz, eu provo que isso em mim, eu tenho provado disso, é que essa observação, ela incinera, ela queima, realmente, a bagagem, o conteúdo, o acúmulo. Viagem em si mesmo.
Descubra aí se isso é verdade. Um abraço.